Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou explicar para vocês porque algumas pessoas acabam comprometendo os resultados da sua dieta porque cortam carboidrato à noite. Eu sou o Renato Capuano e hoje eu vou tirar o grande mito da sua cabeça. Então deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E vamos lá, bora pro conteúdo. Eu vou te contar o que ninguém te fala sobre comer carboidrato à noite. Nesse vídeo eu vou mostrar para você que o carboidrato à noite não é um vilão. Pelo contrário, ele pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar ainda mais os seus resultados se usados da maneira correta. Mas calma, isso também não é um passe livre para você sair por aí comendo carboidrato de uma maneira descontrolada. Eu vou explicar para vocês. Se você já cortou carboidrato à noite e viu seu desempenho cair, ou teve dificuldade para manter sua dieta, esse vídeo é para você. Hoje você vai entender como parar de ter medo do carboidrato e usar o carboidrato a seu favor. Ter mais energia e saciedade evitando compulsões alimentares. Melhorar a sua composição corporal sem restrições desnecessárias. Mas todo mundo diz que comer carboidrato à noite engorda. Mas na verdade, o que engorda é o excesso de calorias ingeridas ao longo do dia. E não o horário que você vai comer o carboidrato. O que engorda é o carboidrato que você comeu ao longo do dia todo, e não o horário que você comeu o carboidrato. Consegue entender isso? Eu vou explicar melhor isso para você. Vocês conhecem a história da alavanca de Arquimedes? Arquimedes dizia que com uma alavanca e um ponto de apoio, ele conseguiria levantar o mundo. É mais ou menos essa a função do carboidrato. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Muitas vezes, um bom treino pode queimar aí de 600 a 800 calorias por hora. E o mesmo treino executado de uma maneira inadequada, queima metade disso. E vocês já pararam para pensar? Se você comer aí, de repente, umas 150 calorias a mais ou 200 calorias a mais em carboidrato, que pode gerar combustível para você, essas 200 calorias a mais vão fazer você queimar 800 calorias no treino? Essa é a função do carboidrato. Carboidrato é um combustível para te trazer potência para fazer um treino legal, e esse treino legal vai te queimar bastante caloria. Então, essa é a importância do carboidrato. Se você está bem alimentado, você vai ter força. Se você tiver força, você vai ter um desempenho melhor. O carboidrato ele é convertido em ATP, que é adenosina trifosfato, que é o combustível que fica armazenado no nosso fígado e nos nossos músculos. Esse é o combustível que vai fazer com que você tenha um bom desempenho no treino. E não aquele alimento que você comeu imediatamente antes do treino. O carboidrato ele pode ser armazenado dentro de você em qualquer momento do dia, inclusive à noite. Por isso que a gente tem que saber calcular qual é a quantidade correta de carboidrato para a gente, indiferente do horário do dia, para que a gente consiga manter nossas reservas de ATP sempre bem formadas, para que a gente consiga ter um treino excelente e com mais potência. E esse é o treino que vai queimar mais caloria. O que você deve estar fazendo e você não deveria? Muitas pessoas cortam completamente o carboidrato à noite. E esse carboidrato é aquele que eu falei para vocês que vai trazer a sua reserva de ATP para que você tenha energia no dia seguinte. Muitas pessoas cortam carboidrato demais e acabam fazendo treinos sem energia que são insuficientes para a gente conseguir reacender o nosso metabolismo e fazer com que a gente tenha essa chama de queima calórica. Como você deve fazer? Ajustar a quantidade de carboidrato que você ingere ao longo do dia em relação aos seus objetivos. Eu vou explicar melhor para vocês. A nossa meta de carboidrato é uma meta diária. A gente tem que consumir carboidrato como combustível rápido e combustível disponível para a gente conseguir fazer um bom treino. Só que não necessariamente a gente precisa ficar em superávit calórico. A gente consegue o mínimo de ATP, o mínimo de energia e combustível, um pouco de carboidrato. Então, é muito interessante você saber como preparar a sua alimentação e a sua dieta para que você tenha a energia máxima na hora do seu treino. E, como eu disse para vocês, não necessariamente você precisa um superávit calórico para conseguir isso. Agora eu vou te passar um pequeno passo para você começar hoje mesmo. Inclua no seu jantar carboidratos de índice glicêmico baixo. E esses carboidratos sempre vêm com uma proteína adequada. Resumindo, uma maneira prática para você conseguir um bom resultado é o seguinte: todas as refeições do dia você tem que ingerir um pouco de carboidrato e bastante proteína. Mas o carboidrato é sempre necessário. Até para que o seu pâncreas produza insulina. Insulina é um hormônio de transporte. Ele vai transportar não só esse carboidrato, como aminoácidos que vêm dessa proteína quebrada pós-sistema, e que todos os macros e micronutrientes
cada um para o seu local adequado. Inclua uma fonte de carboidrato de qualidade no seu jantar. E esse carboidrato com uma proteína. Eu vou dar um exemplo para vocês. Batata doce com frango, arroz integral com uma carne, ou você pode comer também ovos com uma mandioca, ou qualquer carboidrato com índice glicêmico baixo. Dá para você fazer essa composição, dá para você fazer um cardápio bem variado. O grande segredo é à noite incluir um carboidrato de índice glicêmico baixo e uma proteína. Você pode ter certeza que isso vai fazer com que você ajude a recompor toda a sua necessidade de macronutrientes e vai te deixar preparado da melhor maneira possível para o dia seguinte. E o carboidrato à noite também é bom, porque ele vai te fazer com que você tenha um sono tranquilo. Olha só que interessante. Cada refeição sólida que você fizer ao longo do seu dia, se você conseguir colocar 1/4 do volume sólido do seu prato em carboidrato, isso já é o suficiente para você conseguir uma carga de ATP necessária para você fazer um treino excelente. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que você vai ali na comida por quilo. Na hora de você montar seu prato, metade do prato é proteína, 1/4 do prato é o carboidrato e aquele outro 1/4 do prato você pode colocar como legumes e salada. Isso é um blend perfeito para você conseguir sustentar uma dieta fácil para o resto da sua vida. Olha só que interessante. Imagina você ter a liberdade de você poder colocar o carboidrato que você quiser. Sabe o que acontece? Cada 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. É a mesma quantidade de caloria que você tem na proteína. Acontece que a proteína ela tem uma digestão térmica, ou seja, a caloria da proteína não engorda. O que engorda é o excesso de caloria que você come no final do dia. Mas se você tiver um déficit calórico, você pode usar com mais liberdade os carboidratos que te atraem. Quando você usa o carboidrato de índice glicêmico baixo, índice glicêmico é a velocidade que o carboidrato entra na sua corrente sanguínea. Seria o índice do quão doce ele é. Lembrando que o maior índice glicêmico, o nível 1, é o açúcar. E os alimentos que têm um índice glicêmico mais baixo, eles vão ter ali 0,60, 0,50, 0,40, 0,30. Esse é o percentual que você tem de glicemia no carboidrato. O açúcar, o índice glicêmico é 1, quer dizer, é o máximo, é 100% doce. O resto dos carboidratos, eles são sempre abaixo disso. Quando você se alimenta de um carboidrato que tem um índice glicêmico mais baixo, a sua insulina não sobe tanto. E esse carboidrato ele é absorvido mais lentamente pelo seu corpo. Ou seja, você consegue aproveitar de uma maneira melhor o carboidrato. Quando você se alimenta de um carboidrato com índice glicêmico muito alto, a sua insulina sobe muito, insulina dá fome. E depois de um tempo você já vai querer comer carboidrato de novo. Então você tem que se proteger de uma maneira orgânica, para que o seu corpo não fique pedindo comida para você o tempo todo. Os nossos pratos, eles têm que ser funcionais. A gente tem que aprender a sentir sabor em pratos de comida que sirvam para a gente numa condição prática. A gente tem que aprender a sentir sabor em alimentos que não são tão gordurosos e não são tão calóricos. Por isso que eu indico você fazer metade do seu prato com proteína sólida. Essas proteínas, elas podem ser proteínas de carne, proteína de frango, proteína de peixe, proteína de ovo. Essas são as principais proteínas que a gente indica para a composição do prato, da parte sólida da proteína para você se alimentar. Temos também outros tipos de proteínas, que são os shakes proteicos, que são proteínas veganas, que também são indicadas. Mas na hora de você se alimentar, na hora do almoço, na hora da janta, quando você estiver fazendo o seu prato sólido, é importante que você use essas proteínas que eu falei para você. A parte do prato que você deve compor com carboidrato, é sempre interessante que você use carboidratos complexos, carboidratos com índice glicêmico baixo. Agora, é interessante você não tirar todo o carboidrato da sua dieta. Tem gente que faz muitas dietas com gordura alta. Funciona também, porque a gordura ela tem 9 calorias por grama. E essa gordura também ela é convertida em combustível. Mas o processo de conversão dessa caloria da gordura em combustível não é um processo tão rápido quanto o processo de conversão do carboidrato. E é muito mais fácil você controlar a caloria diária com alimentos que tenham menos caloria por grama. Ou seja, o carboidrato tem 4 calorias por grama, a gordura ela tem 9. Então ela pode ser um alimento perigoso porque elas têm muitas calorias escondidas. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Uma colher de 10 ml de azeite, ele tem 90 calorias. 100 gramas de amendoim tem 700 calorias. Tem muita caloria escondida. Tem muita gente que não sabe fazer o prato de comida. As pessoas pegam um prato de salada e despejam 3, 4 colheres de azeite em cima do prato de salada. 3, 4 colheres de azeite dá 300, 400 calorias. Então você está comendo um prato de salada que tem mais calorias que uma fatia de pizza de 4 queijos. Vocês conseguem entender o perigo de você usar muita gordura na dieta? Então o carboidrato pode ser uma ferramenta maravilhosa para você usar para compor a sua dieta.
Essa é uma dica que eu dou para vocês. Aprendam a usar o carboidrato. Não tenham medo de comer. Agora que você já sabe a verdade, comece a aplicar essas dicas no seu dia a dia e veja a diferença nos seus resultados. Comenta aqui embaixo se você ainda tem medo de comer carboidrato à noite. E qual é a refeição que você vai ajustar a partir de hoje. E para finalizar essa aula, eu tenho um convite aqui para vocês que querem um plano completo, com um método testado e aprovado, com tudo mastigado aqui para vocês. Eu deixei um link aqui na descrição que vai ajudar vocês. Clica lá e saiba mais. Pessoal, um beijo a todos, até o próximo vídeo.